Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, Textos de Filosofia para Todos os Níveis. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o novo órgão do Francis Bacon. O Francis Bacon é um dos maiores filósofos modernos. Ele não é considerado, no meu entendimento, um grande cientista, mas ele preconizava o surgimento de um novo método do qual resultaria a ciência moderna. Esse novo método faria com que o conhecimento voltasse novamente a progredir, mas nessa área nós temos como pontos de destaque o Descartes e o Galileu. Mas eu acho que o mais importante, a mais importante contribuição do Francis Bacon em relação à teoria do conhecimento, além dele elaborar uma nova forma de indução, e apesar dele não reconhecer a matemática como um instrumento, vamos dizer assim, fundamental para a constituição da ciência moderna, porém a principal contribuição do Francis Bacon é a de, vamos dizer assim, ajudar a desconstruir, destruir o edifício da escolástica, que perdurava já por séculos e séculos. Bom, nós vamos abordar aqui nesse vídeo basicamente o livro 1, que consiste no ataque, como eu já disse, à filosofia e à ciência dominante da época do Bacon. O Bacon critica a reverência excessiva aos autores antigos. Quando ele se refere aos autores antigos, nós podemos pensar nos filósofos antigos, mas nós podemos pensar basicamente no Aristóteles. Ora, a filosofia do Aristóteles foi transformada em uma espécie de doutrina pela escolástica. Isso significa que a filosofia do Aristóteles, enquanto doutrina, ela deveria ou poderia dar respostas a qualquer tipo de conhecimento que o homem possuía, ou seja, nenhum novo conhecimento era reconhecido se não fizesse parte do cânone aristotélico. O Bacon, então, vai falar sobre a inutilidade das doutrinas filosóficas dos antigos, fundamentada, sobretudo, na lógica, para alavancar novas descobertas sobre a natureza. O que isso significa? Significa que, para descobrir novas leis, novos princípios da natureza, porque as leis e os princípios expostos pelas doutrinas dos filósofos antigos já não bastavam. Então, a sociedade e os cientistas sentiam a necessidade de novas descobertas. Ora, para fazer essas novas descobertas, a filosofia antiga era totalmente ineficaz, ineficiente, porque a filosofia antiga era baseada na lógica e na dialética, e, portanto, isto não conduziria a nenhuma descoberta nova. Então, as ciências antigas, que se fundam na dialética, antes buscam acordos de opiniões ou teorias do que revelar a verdade sobre a natureza. Ora, a dialética é o confronto de duas opiniões ou duas teorias que são divergentes. Os antigos, eles pretendiam que a partir da opinião eles iriam chegar a um conhecimento verdadeiro, iriam depurar essas opiniões, e essas opiniões convergeriam para o conhecimento verdadeiro. No entanto, o que o Bacon está chamando a atenção aqui é que não havia uma preocupação entre o acordo, de fato, entre a verdade da natureza e as teorias antigas. O Bacon faz menção à questão dos ídolos.
Os ídolos são obstáculos que impedem o conhecimento da verdade. Ídolos da tribo incidem sobre os sentidos. O curioso é que o Bacon, apesar de ser empirista, ele dizia que os sentidos, quando utilizados de uma forma ingênua, eles também podem nos conduzir ao erro. Sem o auxílio de um bom método apropriado aos sentidos, os sentidos refletiriam muito mais a natureza humana do que a natureza exterior. Então, de uma certa forma, os sentidos nos enganam quando eles são usados sem nenhum método, quando eles são usados de uma forma ingênua e de uma forma pura. Há os ídolos da caverna, que se referem aos preconceitos que cada indivíduo carrega consigo. Cada um carrega consigo as suas próprias predileções, as autoridades, seja dos livros, sejam outros tipos de autoridades que eles respeitam e que, por respeitarem em demasia, acreditam cegamente no que eles dizem, sem que se verifique se de fato o que eles estão dizendo é o correto. Então, isso acaba criando uma espécie de idolatria que afasta o ser humano do conhecimento verdadeiro. Este segundo tipo de ídolo, o Francis Bacon se refere como aos ídolos da caverna, aos ídolos do foro, que surgem através da linguagem. Ora, a linguagem é representativa, ela é consequência da sociabilidade do ser humano. Quando o ser humano cria a linguagem, muitos termos, com a evolução da sociedade, eles são mal constituídos, as definições são mal feitas e, consequentemente, a linguagem vai ser mal aplicada. Falsos problemas vão surgir e também falsas soluções. Tudo isso atrapalha o intelecto na busca da verdade. Ou seja, eu preciso de uma linguagem específica para a descoberta da nova ciência. Eu preciso de uma linguagem que seja exata, que seja clara e distinta nas suas definições e nos seus conceitos, coisa que a Idade Média e mesmo a Academia da Idade Média, que eram as academias sustentadas pela Igreja, a escolástica, ela não contribuía para que a linguagem fosse uma linguagem do conhecimento. Ela contribuía na direção oposta, ou seja, ela contribuía para que o conhecimento ficasse encastelado dentro da doutrina aristotélica e o conhecimento, com isso, se tornaria cada vez mais obscuro. Ao terceiro ídolo, que é o ídolo do foro, os ídolos do foro. Ao quarto ídolo, que são os ídolos do teatro. Eles são provenientes das doutrinas filosóficas ultrapassadas e que se parecem a peças fictícias cujas provas são dadas por meio de silogismos e de demonstrações a partir da doutrina aristotélica elaborada pela escolástica. Por que os dogmas são tão difíceis de serem eliminados? Então, essa é uma questão que o Bacon coloca no livro 1 do Novo Órgano, né? E para ele a resposta é de que a tendência do intelecto humano, quando adota certas crenças e ideias, ele tem uma dificuldade muito grande em rejeitar tudo aquilo que é oposto a essas ideias, a essas crenças e essas teorias filosóficas. Mesmo quando essas ideias, crenças, teorias são desmentidas pelos fatos. Por exemplo, as profecias jamais serão rejeitadas por aqueles que nelas creem, né? Mesmo que essas profecias nunca se cumpram. Eis a origem da
superstições, segundo o Bacon. O mesmo ocorre com as teorias filosóficas. Curioso aqui que o Bacon está comparando as teorias filosóficas dos antigos com uma espécie de superstição, ou seja, elas não são corroboradas, confirmadas pela experiência, e mesmo assim elas jamais serão abandonadas por aqueles que acabam por tomá-las como dogmas e argumentos de autoridade. Muita gente poderia argumentar que Platão, e especificamente Aristóteles, ele observava muito a natureza, e pelo fato dele observar muito a natureza, ele também fazia muitos experimentos. Ele, então, não, dito isto, os modernos não poderiam criticar a filosofia aristotélica de ser uma filosofia totalmente descolada da experiência. Ora, o Bacon ele vai fazer a crítica à experiência realizada exatamente pelo Aristóteles. Havia uma confiança, segundo Bacon, ingênua de que os sentidos, sem nenhum tipo de método, poderiam confirmar as teorias da física e da filosofia do Aristóteles. O que isso significa? Significa que as experiências baseadas em sentidos ingênuos, vamos dizer assim, elas eram usadas para confirmar a teoria que já estava feita. Então, o Aristóteles, ele, de uma certa forma, ele ia construindo a teoria dele, ele partia das opiniões até chegar aos princípios gerais. Dos princípios gerais, ele elaborava os axiomas da natureza, só que toda essa teoria era constituída mais ou menos à margem da experiência, e num segundo momento o Aristóteles ele utilizaria da experiência de algumas observações para confirmar a sua filosofia da natureza. Isso era uma suposição que o Bacon fazia, né? Não se sabe exatamente se isso é uma suposição correta ou não, né? Mas, de qualquer forma, é uma crítica que o Bacon faz ao uso das experiências pelos antigos. Ou seja, no final das contas, a filosofia antiga, ela apenas usava experiência para confirmar o que já estava dado como certo, que eram as teorias. A filosofia aristotélica é uma imposição da dialética sobre a natureza. Então, eu construo uma teoria e eu imponho essa teoria sobre a natureza. Em outras palavras, a filosofia obriga a natureza, por meio de poucas experiências vindas dos sentidos, na maior parte dos casos, a filosofia da natureza obriga a natureza a dar respostas que a própria filosofia já havia dado antes. O ideal geral do método proposto por Bacon, então, é o oposto ao que se observa na filosofia aristotélica. Se na filosofia aristotélica Bacon infere que a subordinação da natureza às categorias do pensamento criadas pelos filósofos, tornando a natureza o reflexo do ser humano, então será necessário o intelecto adequar-se à natureza para os modernos. Ora, tal procedimento exigirá um novo método inteiramente diferente do antigo, que passe inclusive pela requalificação da experiência. A melhor demonstração é a experiência, que se atenha rigorosamente ao experimento. O Bacon vai continuar ainda com as críticas à filosofia antiga.
ele vai criticar ao resultado prático, que é basicamente nulo, o resultado prático obtido pela filosofia dos antigos. Se julgada pelos seus resultados, a filosofia grega nada produziu de útil, portanto, ela deve ser refutada por seus resultados nulos quanto à interferência na vida diária. Então, aqui o Bacon ele já está apontando para a nova ciência, no sentido de que a nova ciência, a ciência moderna, ela deve ter como uma das suas principais metas produzir resultados, interferências na vida prática, o que significa a junção da tecnologia, com o conhecimento científico, o conhecimento do que é verdadeiro. Ora, de toda essa filosofia dos gregos e de todas as ciências particulares dela derivadas, durante o espaço de tantos anos, não há um único experimento de que se possa dizer que tenha contribuído para aliviar e melhorar a condição humana, diz Bacon. Depreende-se dessa crítica de Bacon o caráter exclusivamente contemplativo da ciência antiga. Isto é um fato. A ciência antiga jamais propôs qualquer intervenção humana sobre a natureza. A filosofia antiga observava, por exemplo, a trajetória dos planetas, observava o processo que ocorria na fauna e na flora e procurava descrever esse processo e procurava as explicações verdadeiras sem interferência alguma na natureza. Bacon também combate o pessimismo daqueles que acham que só existe verdade na filosofia antiga. Ora, apesar da crítica ao dogmatismo da filosofia antiga, ao dogmatismo da escolástica, é preciso considerar também que os novos horizontes ainda não estavam tão abertos. Então, as pessoas, por mais que reconhecessem que os antigos, que o pensamento dos antigos, que o conhecimento obtido pelos antigos fosse limitado, tivesse limites bem demarcados, muitos contemporâneos de Bacon pensavam da seguinte forma, de uma forma cética: isso é o conhecimento que o homem foi capaz de obter através do seu intelecto. O homem não pode, o ser humano não pode obter mais conhecimentos, porque o conhecimento da escolástica representa a finitude do conhecimento do ser humano. É impossível que novos conhecimentos aflorem fora do ambiente da escolástica, fora da doutrina aristotélica. O Bacon, a partir das ruínas da ciência antiga, o Bacon acredita que nós não podemos deduzir a impotência do ser humano em obter o verdadeiro método do conhecimento. Ele deve ser buscado em novas bases e de forma coletiva. O Bacon, então, ele aponta alguns poucos aspectos nesse livro 1 do novo órgão da nova ciência. O trabalho do livro 1 repito, mais destruir a ideia de que a escolástica, através da doutrina aristotélica, traga consigo o conhecimento verdadeiro. No entanto, as bases da nova ciência são muito poucas indicadas pelo Bacon. Eu me arrisco a dizer que as bases da nova ciência são, de fato, constituídas e construídas de forma sólida no discurso do método do René Descartes e não propriamente no novo órgão do Francis Bacon. Por um fato muito simples, o René Descartes ele era um dos maiores matemáticos e cientistas da sua época, e além de ser um grande filósofo. E é por isso que o Descartes condensa todas as qualidades e produz uma obra à altura dessas qualidades, que é o discurso do método,
as meditações metafísicas e as obras científicas que foram geradas através do seu intelecto, tanto de filósofo quanto de cientista. Voltando para o Bacon, o Bacon ainda se pergunta, mas afinal, em que se baseia a manutenção da filosofia antiga, ainda sobre o início do período moderno? Resposta geral: o consenso com que a maioria dos doutos trata a filosofia de Aristóteles. Então, por mais que a filosofia antiga estivesse, vamos dizer assim, o barco da filosofia antiga estivesse fazendo água, por mais que novas descobertas, principalmente a descoberta do novo continente, que era o continente da América, isso, obviamente, na visão dos europeus, por mais que essas novas conquistas de novos continentes estivessem começando a ocorrer, os doutos ainda tratavam Aristóteles como um consenso. Ora, a produção do consenso não indica que a teoria é mais verdadeira ou menos verdadeira. E de que forma o consenso em torno do Aristóteles foi obtido? Através de prejuízos e da subserviência às autoridades escolásticas. Então, aqui tem um viés sociológico. O caráter secundário da filosofia natural ao longo da história humana também contribuiu para a sua estagnação. Ora, havia uma hierarquia muito grande. O Aristóteles era a filosofia aristotélica era a autoridade no conhecimento, portanto, poucos ousavam contestá-la, mesmo que desconfiassem de que várias das respostas, várias das explicações dadas pela filosofia natural do Aristóteles já não fossem condizentes com a realidade. Um outro caráter que o Bacon chama a atenção é que a filosofia natural, que hoje nós chamaríamos de ciências naturais, elas nunca, pelo menos até o século XVII, elas nunca fizeram parte do primeiro plano na sociedade. Elas sempre foram deixadas meio de lado, em detrimento da política, da teologia e da própria filosofia de uma forma da escolástica. Assim, a finalidade da nova ciência é de construir inventos e recursos para facilitar a vida dos homens através de descobertas científicas. Porém, novamente, o Francis Bacon reforça que os seus contemporâneos estão mais interessados em atingir a glória do que em investir na nova ciência, na ciência moderna. Por quê? Porque o que traz mais prestígio é você atingir, vamos dizer assim, o topo da escolástica, você ser um bom intérprete da doutrina aristotélica, você subir na escala dentro da academia, porque a academia representa a escolástica. E a ciência moderna, nesse momento da história, ela está fora da academia. Ela é um conhecimento que rivaliza com o conhecimento da academia. Ora, todas as glórias são dadas pela academia, que representa o pensamento oficial da época. Para a ciência moderna, inclusive, poucos recursos são destinados. Então, se você for um filósofo que está trabalhando na então nascente ciência moderna, você não só não vai ter prestígio dentro da sociedade, como as suas condições econômicas serão muito modestas. Uma coisa curiosa é
que o Bacon diz que, em relação aos direitos do homem sobre a natureza. Esta era uma justificativa comum a, na época do Francis Bacon. Então, o Francis Bacon diz que o gênero humano recupere os seus direitos sobre a natureza, direitos que lhe competem por dotação divina. Os inventos provenientes da ciência moderna, por sua vez, trarão, segundo a visão otimista do Francis Bacon, benefícios sobre toda a sociedade. Então, estes basicamente foram algumas das principais ideias que eu procurei recuperar do livro 1 do novo órgão. As principais ideias, como eu ressalto aqui, são mais em direção à crítica à filosofia escolástica, que inclusive é vista como, por parte do Bacon, como uma espécie de seita, né? Defendida por alguns que se aproximam do fanatismo, inclusive religioso, algo que já estava tendo as suas bases corroídas pelos próprios fatos, pelas descobertas, não exatamente dos cientistas, mas de pessoas que possuíam técnicas de navegação, que possuíam técnicas do polimento das lentes, que irá resultar na questão do telescópio, né? Então, toda essa ciência já estava fazendo água, no entanto, ela precisava ainda ser, de fato, derrubada para que algo novo surja. E o novo, no meu entendimento aqui, não será exatamente exposto pelo Francis Bacon, o novo será exposto pelo René Descartes, e a partir daí toda uma tradição da filosofia moderna será constituída. Então, eu agradeço pela paciência, muito obrigado e até a próxima.